Você que é cristã, já parou para pensar o quanto nós estamos vivendo distorcidas da realidade? Se a gente pensar que nós somos filhos de Deus, fazemos parte de um povo separado, nós estamos separados do mundo, mas a nossa mente parece que não está separada. A gente está vivendo com a mente igual a do mundo, querendo ter os resultados de povo separado. Eu vou te compartilhar com você um registro aqui do meu diário com Deus, de 21 de dezembro de 2019. Antes de continuar, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Raquel Faria, sou nutricionista, trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer. E por que é que eu estou aqui falando de Deus? Justamente porque eu entendi que eu não deveria mais ter uma vida distorcida. Nós nascemos para servir a Deus, não é Deus que está aqui para nos servir. E se eu nasci para servir a Deus, a minha profissão é um meio de eu chegar às pessoas para servir a Deus. Além do que, eu não acredito em transformação definitiva, eu não acredito em emagrecimento definitivo, porque precisa acontecer uma mudança de mentalidade de forma definitiva, sem transformação de corpo, alma e espírito. E como nos últimos 13 anos eu venho vivendo um processo de transformação muito intenso com Deus, não tem como eu não compartilhar isso tudo com você. Então, voltando aqui no meu diário, em 21 de 12 de 2019, eu registrei aqui Jeremias 33:3, que fala: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E a pastora Thalita ouviu uma pregação dela nessa data, falou sobre José no poço, na prisão, falou sobre passar no teste de Deus, passar no período de treinamento e capacitação para depois ser revelado e testemunhar. Se a pessoa não tem história, como ela vai ser referência? E em Lucas 12:7 fala: até os cabelos da vossa cabeça estão contados, não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Deus se importa e toma conta de cada área da nossa vida. E o que isso tem a ver com vivermos desconectados com a realidade de Deus? Como eu falei, a gente muitas vezes vive em torno das nossas questões, das questões que nós criamos na nossa cabeça. Que questões são essas? A nossa família, o nosso trabalho, o nosso bem-estar, o nosso dinheiro, a nossa saúde. Só que isso está totalmente distorcido, porque nós nascemos para servir a Deus. Então, não é sobre as nossas coisas, é sobre as coisas dele que ele torna nossas. O que é importante para ele? O que ele quer que a gente se importe, que a gente pense, que a gente torne as nossas batalhas? O que ele quer que a gente ignore? Quando eu ouço pessoas falando assim: não é pra ficar ansioso. Mas isso é muito difícil. Não tem como. Eu fico pensando assim, como assim não tem como? Se tá na Bíblia, se você é cristão, não tem como dizer não tem como. Tudo que tá na Bíblia se aplica a nós, porque Deus se importa e toma conta de cada área da nossa vida. Como assim se descabelar por algum problema? Você tá dizendo que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Não tem mais. Ou seja, Deus controla tudo que diz respeito à sua vida em qualquer área. Se você tá emagrecendo, se você tá se achando feia ou bonita, se você tá com dinheiro ou não, se você tá se relacionando bem ou não com seu filho, se você tá tendo uma vida sexual ativa ou não com seu marido, se você tá com ciúme, se você não consegue entrar nas suas roupas, enfim, todas as questões da sua vida importam para Deus. Mas a gente precisa servir a Deus. Vamos imaginar um servo e a pessoa que serve a ele. Imagina que o Senhor e o servo, né? A pessoa que serve ao Senhor. O Senhor fala: olha, hoje eu quero que você faça isso. Isso eu quero que você faça desse jeito, esse desse. Aí você fala: não, mas eu não quero fazer isso não. Vou fazer outras coisas. Que isso daqui eu acho que não é importante. Eu acho que isso daqui não precisa. Como assim? É desse jeito que a gente tem vivido. Por isso tantas coisas não funcionam, não acontecem do jeito que a gente queria. E a gente reclama que Deus não tá fazendo, que Deus não tá vendo. Mas quem falou que era o que Deus queria? E eu falo isso sobre uma vida. 3 dias atrás eu tava conversando com uma paciente e o marido dela faleceu. E ela falou: eu tô revoltada com Deus, porque ele já tinha ficado internado várias vezes, todas as vezes a gente rezava, e ele saía e ficava bem. E dessa vez eu rezei e não funcionou. Olha que distorção. E não é uma crítica, porque quando meu irmão morreu eu fiquei desse jeito, pior ainda em relação ao que ela relatou. Fiquei revoltada mesmo, revoltada. 1 ano e 4 meses sem querer saber de conversa com Deus, porque minha percepção de Deus, de ser humano, do papel que eu exerço aqui na Terra, estava completamente distorcido. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre Deus te servir. Eu vejo pessoas em rede social falando porque Deus é muito bom, Deus é
Deus coloca os olhos dele sobre mim o tempo todo, Deus não me deixa faltar nada. E essa pessoa não tem nada de errado em falar todas essas coisas, desde que você esteja servindo a Deus. Mas essa pessoa especificamente está servindo totalmente a ela, aos propósitos dela, fazendo coisas totalmente contrárias ao que a palavra diz, contrárias ao que eu acho, contrárias ao que a palavra diz. Mas ela se comporta como se Deus existisse para servir a ela. Independente do que ela faça, de como ela decida viver, Deus está ali para abençoar a vida dela. Então são muitas distorções. Aqui no registro sobre o que a pastora Thalita falou, se a pessoa não tem história, como ela vai ser referência? A história de José você conhece? É uma história muito difícil durante anos, sucessivas frustrações, sucessivos aparentes não cuidados de Deus. Ele passou por um processo intenso para depois ser alguém que libertou o povo, cuidou do povo, alimentou o povo. E nós precisamos passar pelos processos para que a gente possa servir a Deus. Mas a gente não quer. Como assim? Vou ter que passar por um monte de coisa difícil? Para quê? Para depois tá falando aqui nesse áudio, como eu tô agora, quase 10 minutos, todos os processos que eu venho vivendo com Deus desde 2012 são para isso, para eu estar falando aqui nesse áudio hoje e no outro, no de ontem, tem mais de 60, 80, eu acho que já áudios aqui, todos eles compartilhando parte da minha história. E o que me valida para estar falando sobre isso aqui hoje é porque eu já vivi lutos, um deles eu falei que eu fiquei revoltada, um outro luto de uma criança, um outro luto do meu pai, que minha mãe quase morreu no mesmo dia, vivi uma separação depois de 24 anos, 12 de namoro, 12 de casamento, com 2 filhos pequenos, venho vivendo um processo com Deus de uma promessa que foi feita 7 anos atrás e até hoje não se cumpriu, e é algo que diz respeito ao cotidiano, ao dia a dia, ao permaneça aí, faça mais e mais e mais, independente do que esteja acontecendo. Então são muitas coisas, porque eu fui entendendo que não é sobre mim, é sobre o que eu suporto passar, é sobre o que eu aprendo nesse caminho para trazer o caminho de Deus para outras pessoas, para mostrar às pessoas que vale a pena obedecer, continuar, dizer não para que as pessoas dizem, principalmente dizer não para o que eu tô sentindo. Tô triste, tô frustrada, tô contrariada, então Deus não me ouve, Deus não me abençoa, Deus tem suas preferências, Deus não sabe o que tá fazendo, eu vou dar um outro jeito, eu vou ver o horóscopo, vou jogar carta, vou mudar de religião, porque se eu me tornar uma outra religião, alguém vai se comunicar comigo, vai dar as respostas que eu quero. Não é sobre mim. Nós estamos distorcendo o nosso papel aqui no mundo porque nós estamos colocando as nossas emoções no altar do nosso coração. Eu tô servindo as minhas emoções. Se eu tô triste, se eu tô frustrada, se eu tô carente, eu já fui essa pessoa. Durante 25 anos, eu servi as minhas emoções. Olha que loucura. Servi completamente as minhas emoções, sem perceber, porque eu não conhecia a verdade da palavra. Eu ia à igreja, eu rezava terço, eu fazia promessas, mas não conhecia a verdade, porque a verdade está na palavra. É a palavra de Deus que revela quem Deus é para nós e mostra quais são os caminhos que nós temos que seguir. Aqui em Isaías 26, 12, fala o seguinte: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu fazes por nós. As obras que são nossas, que saem do coração de Deus, Ele faz para nós. Por isso nosso coração pode ficar em paz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se o nosso coração está em Deus, a gente não precisa ter ansiedade, porque Ele mesmo faz as nossas obras por nós. Obviamente, as obras que estão alinhadas com a mente e o coração dele. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Como que a gente vai ouvir o que Deus tem para anunciar a nós? Precisamos estar conectados com Ele. E como nós aprendemos a fazer isso? Através da palavra. Então vou terminar voltando lá no início. Nós somos cristãos, fazemos parte de um povo separado. Precisamos ter uma mente alinhada com a de Deus, renovada dia após dia, com a mentalidade de Cristo, sermos imitadores dele e não imitadores do mundo. Essa é a minha palavra para você hoje. Reflita sobre isso e pensa o quanto tudo isso tem a ver com o seu processo de emagrecimento. À medida que você renova a sua mente, alinha sua mente com a de Deus, você valoriza cada área da sua vida. Não negligencia mais o seu corpo, a sua saúde, a sua vitalidade, o que você vê no espelho. Quando você olha para o espelho e rejeita o que você está vendo, você está rejeitando a sua própria vida. Pensa sobre tudo isso. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.